E paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que escutam e assistem essa transmissão pela internet. Quem vos fala é o pastor Jeff. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam indo bem. Hoje nós iniciaremos o nosso momento Conectados com Cristo. Conectados com Cristo será um programa que acontecerá semanalmente, se Deus quiser, toda quinta-feira às 8 horas da noite. E aqui nós estaremos pregando a palavra do Senhor, estudando o Santo Livro de Deus, de forma descontraída, alegre, porque nós entendemos que o Senhor é a nossa alegria. Que quando estamos conectados com Cristo, quando estamos unidos a Cristo, a nossa vida muda, a nossa perspectiva, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso pensar, as nossas atitudes, elas mudam, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, é o poderoso que faz nova todas as coisas. Por isso, Conectados no Cristo terá essa pegada, essa linguagem. Mas, como quero deixar bem claro aqui, jamais perderemos o respeito e o temor pelo Senhor, o nosso Deus. Aliás, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, chama papai, mamãe, jovem, adolescente, todos que aí estão. Vamos todos nos reunir agora para termos esse momento abençoador de estudo da palavra. Eu, apesar de ser novo, por causa dos cabelos brancos que estão aparecendo aí, mas eu ainda sou novo, viu, pessoal? Tenha a sua Bíblia em mãos. Tem um aplicativo da Bíblia no celular para que juntos possamos ler a palavra do Senhor e estudarmos o Santo Livro de Deus. É de suma importância. Se estamos conectados com Cristo, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, sempre estará próximo da nossa boca, do nosso coração, das nossas mãos. Tenha a Bíblia em tuas mãos. Chame a família, parente, a mamãe, o papai, o irmão, a irmãzinha, para juntos aqui aprendermos mais da palavra do Senhor. E para iniciarmos nosso primeiro programa com a leitura bíblica, eu queria te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, como nós conhecemos, é um livro grandioso, maravilhoso, onde o salmista Davi, entre outros profetas, homens que escreveram suas orações, seus louvores, seus cânticos, os seus gritos de socorro, o seu grito de confiança, e entre outros. Por isso que a temática do livro de Salmos, ela é recheada de tesouros espirituais. E nesses tesouros espirituais nós iremos encontrar uma pepita celestial, um pedacinho do ouro celestial para as nossas vidas nessa noite. Por isso eu convido você que abra a Bíblia no Salmo de número 27, no verso 13 e no verso 14. A palavra do Senhor, o Santo Livro de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 27, verso de número 13 e 14. Abra a sua Bíblia comigo. É gostoso, irmãos, folhear a Bíblia, abrir o Santo Livro de Deus e ler a palavra do Senhor. Se você tem no seu aplicativo, tira a internet, meu filho, porque enquanto você está lendo a Bíblia, chegam novas mensagens, isso pode tirar a sua atenção. Vamos focar, vamos estar conectados com Cristo agora. Esse é o momento de você parar e se conectar ao Senhor. E vamos aprender a diferença de estar conectado com Cristo. Quais as consequências daqueles que estão conectados com Cristo, com a vida, o proceder, a mentalidade. E também veremos qual será a atitude daqueles que não estão conectados com Cristo. Mas o meu desejo e minha oração essa noite é que você esteja conectado com Cristo. Que você esteja unido a Cristo Jesus, nosso Senhor. Para isso, nada melhor, nada mais do que fundamental, a palavra de Deus, que é o nosso norte, a nossa bússola nesse mundo de trevas, nesse mundo que vivemos. A palavra do Senhor no Salmo de número 27, verso de número 13, diz assim o Santo Livro de Deus. Disse o salmista Davi: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Oremos. Pai, ilumina o entendimento desta palavra aos nossos corações e revela Cristo enquanto estiver pregando a tua palavra. Essa é minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 27 é um salmo de confiança. Um salmo onde o salmista Davi, ele emprega várias figuras de linguagem para demonstrar a sua fé, solicitar o socorro divino e trazer consolo para o seu próprio coração. É nesse salmo que nós estaremos meditando e pensando e aplicando às nossas vidas essa mensagem tão poderosa e santa. Para sermos bem precisos e cirúrgicos naquilo que queremos falar nessa noite, eu queria que você atentasse e prestasse atenção no verso de número 13. Quando o salmista diz, que foi o primeiro verso que lemos: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Atenção, todos aqueles que estão conectados com Cristo. Você sabia que para estar conectado com Cristo é necessário crer em Cristo? De fato, o salmista diz assim: eu creio. O salmista Davi fala e confessa para a sua própria alma, dizendo: eu creio. A fé, como disse o autor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é imprescindível. Nós precisamos ter fé. Aí você pode perguntar: pastor Jeff, de onde vem a fé? Como posso tê-la? Como posso obtê-la? Deixa eu te falar. A fé é um dom de Deus. A fé vem do Criador. A fé vem do Redentor. A fé vem da ação do Espírito Santo em nossos corações. Quando Deus opera em nossos corações e revela Cristo através da pregação da palavra, em nosso coração é gerado fé. E essa fé é a nossa confiança no Criador, na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Quando o salmista fala, eu creio, ele está dizendo, eu tenho fé. Mas não é uma fé por fé. Não é a fé na fé. É uma fé em uma pessoa. É a confiança em alguém. É a certeza na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Se não, vejamos no Salmo 27, por favor, fique com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta pode mudar a sua vida. Quando ela é lida, crida e temida, esse livro pode mudar a história de uma nação, de um coração, de um povo. Este livro tem poder, porque esta é a palavra de Deus. Verso de número 1, verso de número 2. Olha só o que o salmista Davi disse no início da sua oração, do seu salmo de confiança. Olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Perceba que Davi direciona a esperança dele, a confiança dele, a fé dele em quem? No Senhor. Como eu disse, fé é um dom de Deus. Nesse tempo que vivemos, de muita conturbação, de muita perturbação, de muitas inquietações, de muitas dúvidas, perguntas, teorias da conspiração, nós precisamos entender que diante de tudo isso, nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar a nossa esperança, a nossa fé no Criador. Mas nós não podemos esquecer que essa fé é um dom de Deus. É uma ação do Senhor. É uma ação do Espírito Santo gerando em nossos corações fé. Primeiro de tudo, coloque isso na sua mente e no seu coração. Fé é um dom de Deus. Deus é que reparte seus dons. Deus é que distribui graciosamente essa dádiva maravilhosa. Por isso que muitos entram em pânico. Por isso que muitos beiram a crise emocional,
a crise existencial, o desespero mental, porque não há em quem se apoiar, não vê esperança em ninguém. Mas quando o Senhor Deus coloca fé em nossos corações, nós depositamos nele, no Criador, no nosso Deus, a nossa esperança. Fé é um dom de Deus, é confiar no Pai Eterno. Certa vez uma criança estava dentro de um avião e a turbulência é grande. Aqueles que me escutam e me ouvem, aqueles que me assistem, muitos de vocês têm medo de turbulência, não tem? É nessa hora que o crente fica mais crente, né? Na hora que o avião começa a tremer, tem outros que, graças a Deus, são maduros o suficiente, né? Mas tem outros, como eu, que ainda temem, ainda ficam com medo da turbulência. E tem uma historinha que conta que essa criança estava numa turbulência dentro do avião tão intensa que todos estavam apavorados. Todos com medo! Todos estavam apavorados porque a turbulência era grande, era gigante. O avião era bombardeado por ventos contrários e fazia com que todo o avião tremesse. Mas tinha uma criança que sorria. Tinha uma criança ali que olhava com os olhos de ternura, olhando para o desespero dos outros e falando: "What's going on there? Eu não sei o que está acontecendo com vocês." Quando um homem olhou para aquela pequena criança e perguntou: "Por que você não está em pânico? Por que você está rindo? Parece que você não está percebendo que nós estamos em uma turbulência tão séria." Aquela criança olhou para aquele homem e disse: "Eu não tenho medo, porque meu pai é o piloto." Quando nós confiamos em Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, nós não temeremos. Você precisa dizer essa noite: meu irmão e minha irmã, você que me assiste, você que me ouve, eu creio. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que o buscam saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Devemos reconhecer a mão do Senhor, devemos reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor e que nada foge do controle do Altíssimo, meus irmãos. Nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A maior convicção que você tem que ter em seu coração é saber que esse dom vem da parte de Deus, que Ele que cria, Ele que gera, Ele que alimenta, Ele que fortalece. O nosso Deus reina, e Davi sabia disso, eu creio. E é tão interessante que no Salmo 27, 1, 2 e 3, e o verso 3, eu vou ler o verso 3, vamos ler o verso 3, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, assim, ainda assim terei confiança. Confiança em quem? No Senhor. É só uma fé sobrenatural, uma fé que vem de Deus, que faz que vejamos aquilo que os outros não veem, que faz com que a gente se comporte da forma diferente dos demais. Enquanto a crise, o pânico se estabelece, o crente em Jesus Cristo confia em Deus e espera no Senhor. Há uma promessa no livro do profeta Jeremias e no profeta Isaías, que todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Essa fé é um dom de Deus, primeiro de tudo. O que a gente pode ver, tendo essa perspectiva da teologia bíblica, tendo por base várias referências, porque, como diz os antigos, eu creio de Gênesis a Apocalipse, e um bom presbiteriano diz, eu creio de Gênesis ao Inário. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Fé é um dom de Deus. Outra realidade que pelo texto dá para entendermos rapidamente, que a fé, que é um dom de Deus, mas a fé também é conhecer a Deus. Fé é conhecer o Senhor. A fé, nos nossos dias, ela é mal compreendida. O que significa ter fé? O que é fé? Fé não é
Um cheque em branco que Deus te dá para você pedir o que quiser, a hora que quiser e o momento que quiser. E Deus, como seu servo, vai ter que te obedecer porque você recebeu um cheque em branco. Porque você recebeu uma autorização para pedir o que você quer. Fé não é isso. Fé é conhecer ao Senhor. Fé é se relacionar com Deus. Porque a partir do momento que Deus coloca essa fé em meu coração, no seu coração, em nossos corações, essa fé busca Deus, essa fé procura o Redentor, essa fé quer olhar para Cristo, essa fé quer buscar a Cristo. Se não, veja o texto, o mesmo texto, Salmo 27, olha só o que o salmista fala no verso de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa fé, ela é conhecer a Deus. Significa buscar ao Senhor. Veja que mesmo em meio à calamidade, a esse grito de confiança que ainda que me sobreveio os malfeitores, ainda que os opressores, ainda que um exército se acampe contra mim, eu vou confiar no Senhor. Mas simultaneamente isso ele pediu, eu quero buscar o Senhor mais. A fé é conhecer a Deus. Porque se a fé é um dom de Deus, a fé vem de Deus. E essa mesma fé que vem de Deus, ela procura Deus, ela quer ver Deus, ela quer contemplar Deus, ela quer ver mais e mais e mais a mão do Senhor. Ah, meus irmãos, você que me escuta, você que me assiste, você tem conhecido o Senhor? Jovem, adolescente, escute. Você conhece o Senhor? Você conhece a Deus? A fé que você diz que tem em Deus, essa fé te puxa, te inclina para conhecer mais e mais o Senhor? Nós precisamos entender que essa fé, meus irmãos, a fé em Deus, é uma fé que busca, é uma fé que quer mais o Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ler mais, eu quero orar mais, eu quero ser mais santo, eu quero buscar mais a Deus, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a olhar para o Senhor mesmo quando o mundo estiver em caos, mesmo quando todas as adversidades disserem não para mim, eu vou dizer sim para Deus, porque eu sei que Ele reina. Eu sei que Ele é Deus sobre todas as coisas. Me salta à mente os textos bíblicos. Falta-me tempo para poder passear contigo na Escritura Sagrada e vermos esses momentos maravilhosos de confiança e de conhecer mais e mais ao Senhor. Porque a nossa fé, quando temos fé em Deus, essa fé nos impulsiona a conhecer ao Senhor. E quando conhecemos ao Senhor, nós somos mais ousados, somos mais intrépidos, somos mais dedicados ao Senhor e não temeremos. Como disse o salmista, não temerei, ainda que um exército se acampe contra mim, nele eu confiarei. Eu me lembro do patriarca Jó, quando foi questionado sobre a sua enfermidade, sobre o fato de Deus ter abandonado a sua vida, a vida de Jó. Ele disse no santo livro da palavra de Deus, no livro do patriarca Jó, ele diz, ainda que ele me mate, disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Sadraque, Mesaque, Abnego, no livro do profeta Daniel, quando foram solicitados a adorarem o rei, a estátua do rei, eles disseram que não adorariam, não dobrariam os seus joelhos para essas realidades idólatras da época. E sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram, rei, nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus que nós servimos, ele é poderoso para nos livrar. Se ele quiser, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Isso é fé ou não é, irmãos? Fé
é conhecer a Deus. Fé é saber quem Deus é dia após dia. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Você vai se dobrar diante desse pânico? Você vai se dobrar diante dessa estátua do caos? Diante dessa pandemia do terror? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é mais danoso, maléfico, maligno? Sabe o que é mais prejudicial para as nossas vidas do que o vírus? É o pecado. É o pecado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos perdoar. Não se dobre. Dedique a sua vida, o seu coração a Deus. E se verdadeiramente você tem a fé que vem de Deus, essa fé busca o Senhor. Ela quer o Senhor, ela procura o Senhor, ela quer ver, ela quer estar, ela quer olhar para o Senhor, ela quer estar próximo de Deus. Ainda em meio às fraquezas, ainda em meio às carnalidades, essa pessoa que tem fé em Deus, que recebeu essa fé que é dom de Deus, ela diz: Deus, eu quero estar próximo do Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, abre meu entendimento para entender a tua palavra, buscar o teu nome, adorar ao Senhor. Ei, jovem, não desperdice esse tempo. Ei, adolescente, não desperdice esse momento. Jogue videogame, brinque, se divirta, bata um papo com seus amigos pela internet, pelo seu celular, whatever, qualquer lugar, mas não esqueça de ler a palavra, não esqueça de orar. Isso é um tempo que Deus está separando para nós nos fortalecermos mais e mais no Senhor. A fé é conhecer mais e mais a Deus. Fé é um dom de Deus. Fé é conhecer ao Senhor. E tendo só essa base do salmista, quando ele fala, eu creio, valendo-me do texto da teologia bíblica, novamente eu repito, nós precisamos entender que a fé é confiar em Deus. Olha só o que a Bíblia Sagrada, no mesmo salmo, perceba, o mesmo salmo, salmo de número 27, versículo de número 11, olha só o que a palavra de Deus fala no verso de número 11. Verso de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. E o verso 10, que eu esqueci que deveria ler. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olhe que o salmista vai too far. Ele vai muito longe. Porque ele chega a essa possibilidade, que é hipotética, porque ele usa a condicional. Se meu pai e minha mãe me desampararem, me abandonarem. Isso é o limite, é o extremo. Tipo, é ir muito longe. Isso é difícil acontecer, mas se isso acontecer, disse o salmista Davi, no verso de número 10, o Senhor me acolherá. Ah, meus irmãos, fé é confiar. Fé é confiar em Deus. Porque o salmista disse, eu creio. Hoje é tão difícil, novamente eu repito, essa realidade do que significa crer em Deus. Hoje nós encontramos o show da fé. Se você crê, você receberá o milagre. A fé move montanhas, a fé faz isso, a fé faz aquilo, a fé faz aquilo outro. Ei, escute. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, a palavra fé não significa ordenar. Isso é loucura. Porque se nós somos servos, ele é o rei, quem ordena é ele, não somos nós. Ele é o rei, quem ordena é ele, quem decreta é ele. Os servos não decretam, os súditos não decretam nada para o rei é que faz os decretos. Fé, no contexto bíblico, sabe o que significa fé? Fé se chama fidelidade. De forma simplória, de forma bem direta, fé é fidelidade, servidão, confiança, a entrega total em outra pessoa.
E nós estamos perdendo isso porque vivemos uma geração onde nós vemos o show da fé, nós encontramos o poder da fé, nós encontramos a fé que faz o milagre. Quem faz milagre é Deus, quem dá show é Deus, meu querido. Quem faz coisas grandes e maravilhosas é Deus. Por isso que o salmista chegou a esse ponto de dizer, eu confio no Senhor. Fé é confiar em Deus. Ele falou, ainda que eu passe por tudo isso, que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ei, novamente eu reitero, ainda que aconteça tudo isso que estamos vivendo hoje, a confiança em Deus não pode ser abalada jamais, meus irmãos. Se nós confiamos no Senhor e queremos crescer no conhecimento do Eterno, por favor, confiemos no Senhor. Fé é a confiança em Deus. Por isso que o salmista disse no Salmo 27, verso 13, ele disse, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fé é confiar em Deus. Fé é saber que Deus guia os seus passos. Fé é saber que ainda que o mundo esteja em caos, você está escondido no pavilhão secreto, à sombra do Onipotente. Por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós recebemos benefícios. Por causa do sacrifício de Cristo, por causa da morte de Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, nós, crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres, moças e rapazes, todos que estão em Cristo, recebem os benefícios que Ele conquistou por nós na cruz. E ainda que padecemos ou padeceremos por qualquer circunstância dessa terra, o Senhor cuidará da nossa vida. Porque o cristão, o crente em Jesus Cristo, ele é diferente de tudo e de todos. Quando o mundo entrar em pânico, o crente começa a louvar, bendizer ao Senhor. Está faltando comida, o crente lembra a palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O crente é louco porque ainda que falte água para beber, ele sabe que Cristo é a fonte das águas vivas. Ainda que não tenha talvez uma morada aqui nessa terra, o crente sabe que ele tem a morada celestial. Não entremos em desespero, irmãos, mas confiemos no Senhor. Ei, jovem, adolescente, homem, mulher, não entre em desespero, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua existência. Essa é a primeira parte do Salmo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós aprendemos hoje que fé é fundamental. Porque a fé é um dom de Deus. A fé é conhecer a Deus. A fé é confiar em Deus. Mas essa fé também nos abençoa. Como? Ela nos possibilita, como diz o texto, eu creio que verei. Essa convicção de você ver algo. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quantos querem ver a bondade de Deus? Quantos querem presenciar a bondade de Deus aqui na terra dos viventes? Você quer? Se você falou amém e sim, eu te aguardo na próxima semana para nós continuarmos a meditar nesse salmo. Entendermos o que significa ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Te aguardo na próxima semana no programa Conectados com Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Deus, gera fé em nossos corações. Deus, ensina-nos a conhecer ao Senhor. Ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para Cristo. Sermos totalmente dependentes do Senhor. Porque nós sabemos que tudo vem das tuas dadivosas mãos. Abençoa cada homem e mulher, adolescente, jovem, pai, mãe, toda a família, todos os familiares, daqueles que me ouvem, daqueles que me assistem por essa transmissão. Deus, que a bênção do Senhor alcance, que a bênção do Senhor repouse, que a bênção do Senhor esteja em cada lar. Deus Todo-Poderoso, que o poder do Espírito Santo traga santificação, traga perdão, reconciliação. Espírito de Deus, usa
essas palavras que foram faladas e transforma vidas, salva vidas, restaura vidas e, acima de tudo, ó Pai, revela Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua misericórdia nos acompanhe e que a bondade do Senhor esteja sempre ao nosso lado. É a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Esteja conectado com Cristo, porque quem está conectado com Cristo viverá eternamente. Deus em Cristo te abençoe.